Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Obviamente que não tá nada bom, né? Entra ano, sai ano, a arbitragem faz pré-temporada, estão falando que vai profissionalizar, a arbitragem não muda bosta nenhuma, sempre uma arbitragem de qualidade duvidosa, puta merda. Aí vai falar, tá falando isso porque ele deu uma falta que não existiu. Óbvio, né, que eu tô falando por causa disso também, mas sendo bem sincero, durante o jogo, por conta principalmente do segundo tempo, aquela quantidade de cartões amarelos que ele tava dando, eu já tava questionando, falando, nossa, que árbitro fraco. Isso porque o Corinthians tava ganhando. E eu já tava questionando a qualidade do árbitro. Então, assim, o que ele fez no final ali foi só pra acabar de, né, ferrar o que eu tava achando dele. Puta merda, mas que. Que. Não sei nem o que falar. Aqui eu tento ser meio moderado nos vídeos, assim, não ficar usando muito palavrão, essas coisas, né? Não que eu ache errado falar palavrão, não é esse tipo de coisa, é que o YouTube pega um pouco no pé desse tipo de coisa, sabe? Né? Principalmente, eu sei que vocês vão falar, mas, pô, o Kaká fala palavrão o vídeo inteiro e o canal dele é grande, mas, tipo assim, ele já tem o público consolidado, eu tô falando de quem tá começando. Eu tento evitar um pouco, mas minha vontade aqui era de chegar e xingar o árbitro de FDP pra cima. Puta, que raiva, cara. Que raiva, mano. Como é que pode o Corinthians entregar 2 pontos assim de bandeja por causa de um erro desse arrombado, mano? Nossa, que ódio que eu tô, cara. Puta merda. Bom, vamos tentar trocar um pouco de ideia sobre o jogo aí, baixar um pouco os ânimos aqui. Primeiramente, queria, né, sempre pedir para você que já é da casa, já sabe o procedimento, já chega dando aquele like, fazendo o favor. Se aparecer para você dar a opção hype, por favor, não esquece também. E você que é inscrito, que tá chegando nesse vídeo aqui, convido a se inscrever para ver as resenhas do canal aí, lembrando que tem vários tipos de conteúdo do Coringão aqui. Beleza? Inclusive, dá as boas-vindas. Primeiro, tô mirando finalmente nos tão sonhados 1.000 inscritos. Então, se você assistir e gostar do conteúdo, né, também tem vídeo de jogos antigos aqui no canal, enfim, vários conteúdos sobre o Corinthians aí eu tô tentando trazer. Ah, queria também lembrar vocês que se inscreveram ou gostam de outros tipos de conteúdo do Corinthians, tô preparando um compilado dos gols do Corinthians, dos golaços do Corinthians do ano passado, top, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos lá. Coringão 1, Santos 1 na Vila Belmiro, né? O Santos começou com uma queima de fogos lá, depois eles falaram alguma coisa lá, eu não entendi se era alguma coisa referente ao Pelé ou referente ao aniversário de São Vicente, sei lá, eu sei que teve uma queima de fogos lá que durou quase até o pênalti que o Corinthians teve a seu favor, ainda tava estourando fogos. Ainda. Eu tava pensando assim, falei, nossa, vai ser da hora se o Corinthians fizer o gol de pênalti e tiver estourando esses fogos ainda, né? Vai parecer que os caras estavam comemorando o gol do Corinthians. Porque eu falei assim, caramba, já tá indo pra 12 minutos já, e a queima de fogos torando, hein? Os caras tava com esses fogos guardados de algum título aí que eles não ganharam. E parecia que era jogo importante de, sei lá, final de campeonato. Eu sei que, né, o Coringão é foda, né? Os caras devem ficar muito felizes de poder jogar contra a gente. Deve ser isso, porque eu não sei porquê. Teve uma queima de fogos de quase 12 minutos, né? Bom, galera, assim, o Coringão, cara, o que me deixa mais puto com esse empate é o seguinte, o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians dominou o jogo. O Dorival armou um esquema, aí a gente vai falar a escalação, né? Com Hugo no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. Ele reforçou bem o meio de campo, deixou só o Yuri Alberto lá na frente, colocou o Ranielli e o Matheus Pereira. Depois, um pouco mais à frente, o André, o Carrilho e o Breno Bidon. E lá na frente, o Yuri Alberto sozinho. E, cara, o Corinthians soube explorar isso muito bem, cara, muito bem. O Yuri Alberto tava se abrindo pelas pontas, né? A zaga do Santos não estava conseguindo marcar. O Yuri Alberto estava explorando muito bem a velocidade dele, né? E foi assim que aos 9 minutos o Corinthians conseguiu o pênalti a seu favor, né? O Yuri Alberto deu uma arrancada monstra. Cara, o Yuri Alberto é foda, né? Puta, a gente... Ele faz cada vez mais a gente ter essa questão de amor e ódio por ele, né? Porque, meu, o cara fez uma jogada bizarra, bizarra no sentido de boa, né? O cara arrancou, trombando, driblando os jogadores do Santos, levou uns 5 jogadores do Santos, chegou na área, cortou, o Zé Ivaldo chegou que nem um trator nele,
fez o pênalti. A princípio eu fiquei até em dúvida se tinha sido pênalti ou não, porque na primeira imagem eu tive a impressão que ele tirou o corpo, né? Mas não, deu pra ver depois que teve choque. E o Yuri Alberto, eu falei, nossa, mano, que jogada do Yuri. Quando eu tô assistindo, muitas vezes eu já tô pensando o que eu vou falar aqui no vídeo, né? Eu já tava pensando na capa do vídeo, lei do ex com força, Yuri Alberto, sei lá, tipo, respeita seu pai. Eu pensei alguma coisa assim, entendeu? Mas aí o Yuri Alberto foi lá, deslocou o goleiro, né? Ia ser bola de um lado, o goleiro do outro, mas bateu pra fora. Puta merda. Aí aí ele, tipo assim, ele te leva ao céu, fazendo uma jogada daquela, depois te leva pro inferno, perdendo pênalti, e depois, na sequência, te leva pro céu de novo, fazendo o gol do Coringão. Foi com cerca de 10 minutos ali, Yuri Alberto, depois de outra arrancada espetacular dele, né, pela direita, de novo, como eu falei mais anteriormente, ele estava explorando muito bem isso, deu uma arrancada, chutou uma bomba, o Brazão fez a primeira defesa, aí o Matheus Bidu pegou o rebote, deu outra bomba, o Brazão pegou de novo, mas no terceiro chute do Yuri ele não conseguiu pegar, e o Yuri saiu provocando, cadê quem tava falando mal de mim, que eu perdi o pênalti? Cara, o retrospecto do Yuri contra o Santos é impressionante, os caras falaram lá na transmissão, mas eu não tô me recordando agora, acho que é 8 gols em 11 jogos, alguma coisa assim, do Yuri contra o Santos, contando inclusive um gol que ele fez pelo Inter, né? Eu acho que não, acho que foi 9. Eu não lembro agora. Eu sei que alguma coisa assim, ou é 8 gols em 11 jogos, ou é 9 gols em 12, alguma coisa assim. Yuri, realmente a lei do ex, o Yuri não perdoa o Santos, cara. O Santos e o Inter, né? Sempre contra o Inter ele marca gol também, né? Os dois ex-time dele, aí ele não costuma perdoar. Aí com 18 minutos, galera, teve uma arrancada do André, mano. Esse André aí, eu não sei se vocês repararam, eu achei ele meio fisicamente parecido com o Pogba, né? Aí eu tava até pensando nisso aí, se o Pogba não veio pro Corinthians daquela vez, né? Arrumou um clone dele aí, que a fisionomia dele lembra um pouco, na minha opinião, o Pogba. E o moleque tá jogando bola, ele deu uma arrancada pela esquerda ali, cortou pra um lado, cortou pro outro, criou um ótimo ataque pro Corinthians. Tocou na ponta direita, onde, né, o Corinthians chutou e ganhou o escanteio, mas no escanteio o Gustavo Henrique cabeceou pra fora. Aí, galera, eu anotei uma coisa pra falar aqui, 22 minutos, cara. Depois, fala que a torcida do Corinthians é diferenciada. Não, os rivais não, isso aqui é mídia corintiana puxando o saco. Mano, 22 minutos de jogo, cara. A torcida dos caras vaiando. Uma bola que o Santos recuou que é normal, né? Às vezes você tá tentando a jogada de ataque ali, você volta a bola pra zaga, né? Pra ver se o outro time sai um pouco pra abrir espaço pra você construir a jogada. E não é tipo assim que tava no finalzinho do jogo, o Santos perdendo e o Santos recuou a bola, que aí acontece mesmo, né? Aquele murmurinho da torcida, tipo, pô, tem 5 minutos pra fazer o gol, vocês estão voltando a bola. Cara, 22 do primeiro tempo, o Santos tava recuando a bola, a torcida dos caras tava vaiando, velho. E vocês querem comparar alguma torcida com a torcida do Corinthians ainda, né? Vocês estão de brincadeira, né? E assim, cara, o Corinthians tava controlando o jogo. Eu anotei aqui 28 minutos, uma bela virada de bola pela direita com o Mateuzinho. Ele cruzou, a bola cruzou a área com perigo. Ninguém chegou ali pra finalizar. Mas assim, cara, eu acho que a posse de bola tava até igual. Mas o Santos toda hora errando e o Corinthians retomando a posse de bola. E o Corinthians tava jogando muito bem, muito bem. É um dos motivos que faz eu ficar mais ferrado com esse empate, que pra mim tem sabor de derrota, né? Pra mim é como se o Corinthians tivesse perdido o jogo hoje. Porque o Corinthians foi... O primeiro e o segundo tempo foram muito distintos. A gente vai falar sobre o segundo tempo. Mas no primeiro tempo, cara, o Corinthians dominou o Santos. Outro destaque que eu deixei anotado aqui pra falar foi o Carrilho, cara. Depois a gente dá a César o que é de César. O Carrilho a gente critica, eu cheguei a falar dele em vídeos anteriores, falando que talvez ele tava, né... O que o pessoal já tava pegando no pé dele, achando que ele tava abusando da vida noturna e tal, esse negócio, e não tava... Cara, hoje o Carrilho me surpreendeu positivamente, cara, porque ele tava com uma entrega, com uma vontade, teve uma arrancada que ele deu lá, que pena que ele esticou um pouquinho a bola pelo lado esquerdo. Que ele deu um pique que eu falei, caramba, isso aí é o Carrilho, mano? Eu até estranhei, cara. Ele tava jogando bem, tocando bem a bola, lembrando o Carrilho do final do ano
do ano retrasado, no caso, né? Que ele jogou muita bola naquela arrancada que o Corinthians deu lá de 9 vitórias seguidas. Com 34 minutos do primeiro tempo, pra vocês verem, foi praticamente a primeira jogada de ataque perigosa do Santos, né? Teve um cruzamento que o Corinthians cortou pra escanteio, mas escanteio não deu nada. Então, assim, o Corinthians tava dominando, cara, o primeiro tempo. Com 36, teve um lance que o Bidu foi cruzar. Eu creio até que a intenção dele era cruzar pro meio da área. Até os jogadores do Corinthians ficaram... Eu não lembro se foi o Yuri, acho. Eu lembro que tinha dois do Corinthians quase um pouco para trás do meio da área ali, reclamando que ele não cruzou. Mas acho que a intenção dele até foi cruzar. Mas a bola pegou no pé do jogador santista e o Brazão... Se ele tivesse... É que ele esperou. Se ele tivesse saindo pra cortar o cruzamento, ia ter sido gol contra. Que a bola ia pegar no jogador do Santos e ia entrar no cantinho dele. Mas ele tava esperto, ele ficou ali e fez a defesa. Aos 43, cara, do primeiro tempo, o Yuri ganhou uma bola, uma dividida de corpo, ele subiu no alto. Os jogadores do Santos ficaram pedindo falta. O Marcília falou que não foi falta. Eu também achei que não. Achei que foi ali no corpo a corpo, né? E... a bola sobrou pro André. O André ia fazendo uma jogadaça, levando o jogador do Santos ali, cortando. O cara teve que fazer falta porque o André ia sair na cara do gol, né? O time do Corinthians ficou até pedindo se não era pra cartão vermelho, que teria sido o último homem. Mas o jogador do Santos chegou ali junto, travando, né? Já tinha outro meio que na cobertura, assim, do lado, correndo. Então, não era o último homem, foi pra cartão amarelo. E aí, o Corinthians teve a chance de bater com o Mateuzinho. Mateuzinho bateu 2 vezes a falta. A primeira foi na barreira, a segunda foi uma bomba por cima do gol. Mas nas duas ele deu uma bomba. Apesar que, né, vai ser meio controverso que eu vou falar, porque eu ia falar que, na minha opinião, falta da onde era ali, da entrada da área, é falta que se bate colocado, né? Mas o gol que o Corinthians tomou provou que não é assim, né? Sempre que acontece, né? Bom, galera, sobre o segundo tempo vai ter bem menos coisa pra falar, porque o juiz começou a dar as caras. Meu, o juiz pra travar... Ele dava muito cartão amarelo desnecessário, sabe? Jogadas que dava pra ele conversar, levar o jogador na conversa ali, ele já chegava e dava cartão amarelo. Eu não sei como não foi gente expulso nesse jogo, porque o tanto de cartão amarelo que teve, tipo, ó... O primeiro tempo foi super limpo, foi bem jogado, apesar do Corinthians ter o controle, o Santos em nenhum momento desceu o pé, mas parecia que no segundo tempo o Santos já tinha voltado com outro espírito, os caras estavam chegando, não com espírito no sentido positivo, né, de raça, no sentido de descer a bota mesmo, né, e o árbitro começou a dar cartão amarelo um atrás do outro, se eu não me engano, no primeiro tempo que tinha sido bem limpo o jogo, que eu acho que o Santos fez 6 ou 7 faltas, e o Corinthians fez 1 ou 2, se eu não me engano, não teve nenhum cartão amarelo. No segundo tempo, eu acho que teve mais de 10 cartões amarelos, parece. Eu não sei como não foi ninguém expulso. Bom, com 12 minutos praticamente, a primeira jogada do Corinthians que eu marquei aqui do segundo tempo pra falar, né, foi uma trama boa do Corinthians ali pelo lado esquerdo do ataque. O Matheus Pereira chutou, a gente ganhou o escanteio. Aí o Gustavo Henrique... Como sempre, né, a arma secreta, nada secreta do Corinthians, o Corinthians bateu o escanteio no segundo pau, o Gustavo Henrique cabeceou pro meio, mas o árbitro já tinha visto uma falta do André Ramalho ali na entrada da área, teve um desentendimento com o jogador do Santos ali, e deu um empurrão, ele até tomou cartão amarelo nesse lance aí. Com 16 minutos entrou o Garro no lugar do Carrilho, a gente fica feliz por ver o Garro de volta, né, torcendo para que seja uma temporada que ele fique livre de lesões e possa... trazer para ele de volta aquele futebol que fez ele ser eleito, né, o melhor meia do Campeonato Brasileiro aí do ano retrasado, né? Mas assim, o Carrilho dessa vez não saiu por deficiência técnica, como eu falei anteriormente, o Carrilho fez na minha opinião pelo menos, deixa sua nos comentários aí se você pensa diferente, o Carrilho fez um bom jogo hoje. Com 18 minutos, um ataque do Corinthians pela ponta esquerda ali, o Yuri ia entrar sozinho na área, a única opção do zagueiro do Santos era fazer a falta, tomou cartão amarelo também, mas outra falta que era na entrada ali, o Garro também não bateu bem, pegou na barreira, enfim, mais uma chance que o Corinthians infelizmente desperdiçou. Com 20 minutos, o Ranieri deu uma arrancada monstra pela esquerda, botou a bola na frente, cruzou, faltou um do Corinthians pra pôr o pé ali. Na sequência, se eu não me engano, o André chegou chutando, mas chutou um pouco pra fora, foi um pouco antes da parada pra hidratação, isso daí.
Aí com 28 minutos teve o Yuri Alberto tava sendo o protagonista do jogo até então, né? Porque ele já tinha feito o gol, perdido o pênalti. Ainda o Gabigol deu uma bomba, ele tava ajudando na zaga ainda, ele tirou de cabeça como se fosse um zagueiro mesmo, quase foi a nocaute ali. O Yuri tomou uma bolada na cabeça que quase que tomou um KO ali, como se fosse um soco no queixo, mas pra nossa sorte ele, né, ficou um pouquinho caído ali e já voltou jogando já. E aí vou dar aquela consultinha padrão na minha cola aqui, ó. Com 31 minutos entrou o Charles no lugar do Matheus Pereira. E aos 39 minutos entraram o Gabriel Paulista e o Vitinho no lugar do Ranielli e do Yuri. E aí, galera, teve mais um lancezinho ou outro assim, mas nada muito relevante. Então vamos, né, pro lance derradeiro do jogo, que o vídeo já tá ficando um pouco longo. Eu não gosto de fazer vídeo tão longo. Cara, pô, puta que pariu, que raiva, cara. A jogada já começou errada no ataque. Por quê? O Corinthians estava atacando, era um lance que o Vitinho estava conduzindo a bola, ele tinha dois abertos na ponta esquerda. Ele quis driblar para dentro, perdeu a bola. Então já começou aí a primeira burrada. Contra-ataque do Santos. Pau, 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 pau. Santos puxou o contra-ataque. Gustavo Henrique chegou travando na entrada da área. Meu, não foi falta. O Gustavo Henrique chegou na bola e ainda tomou o cartão amarelo, confirmando aí que o árbitro estava dando cartão amarelo. Acho que até se a mãe dele entrasse no campo, ele ia dar cartão amarelo. Não foi falta. O Gustavo Henrique tomou cartão amarelo. Segunda coisa errada. Primeiro lá o Vitinho no ataque. Segunda coisa errada, o Gustavo Henrique ter essa falta marcada contra e tomou cartão amarelo. E para fechar com chave de bosta, como eu costumo dizer aqui algumas vezes, o Gabigol bateu. Pra mim, foi falha do Hugo. É difícil até falar essa frase, falha do Hugo, parece que não cabe na mesma frase, né? Muito difícil ver o Hugo falhando, mas foi no canto dele, cara. A barreira tava tampando o outro canto. Foi uma bomba do Gabigol? Foi uma puta pedrada. Mas foi no canto do Hugo, ele chegou aí na bola, a bola passou por baixo dele e gol dos caras, mano. Deixamos 2 pontos lá na Pocilga. Puta, que raiva, cara, que raiva, mano. Nossa, Coringão pegando o saldo, o saldo total, foi no jogo passado que eu falei isso também, né? Que pegando o saldo total, foi no jogo contra o São Paulo. Não foi igual ao São Paulo, né? Foi o contrário, né? Que lá foi favorável a gente, né? O Corinthians, apesar de ter feito um segundo tempo horrível, conseguiu o gol lá no finalzinho, né? Mas que eu falei que na soma dos dois tempos, assim, pra mim o empate não tinha sido um resultado justo, porque o primeiro tempo do Corinthians tinha sido bem melhor, né? Hoje foi pior ainda, porque o Corinthians fez um primeiro tempo muito melhor do que o do Santos, o segundo tempo foi neutro, parecido com o do jogo passado, só que em vez da gente buscar o gol no finalzinho, a gente tomou o gol no finalzinho, e nessa aí a gente deixou mais 2 pontos pelo caminho, que eu vou falar de novo, espero que não faça falta lá no final. Bom, essa foi a minha visão sobre o jogo aí, galera. Diz pra mim, deixa aí seu elogio pro árbitro, por favor. Conto com vocês pra deixar aquele elogio top pro árbitro, beleza? E galera, você que assistiu até aqui, creio que gostou do conteúdo. Como eu já falei, se você não deixou o like ainda, já clica no like, se aparecer o botão hype, clica pra mim. Se for novo por aqui, se inscreve, que aqui eu tô sempre postando conteúdo do Coringão, seja vídeo de pós-jogo, seja vídeo de jogos antigos. Dá uma pesquisada pelo canal aí que você vai ver que tem diversos tipos de conteúdo do Corinthians, beleza? Eu vou inclusive deixar 2 aqui, recomendado para você assistir, você que é novo aí e não conhece o canal ainda, beleza? E se você clicar aqui no meu desenho aqui, você se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas aí, beleza? Valeu, vai Corinthians! Próximo jogo, tamo junto aí de novo contra o Velo Clube no final de semana. E eu vou ver se antes disso eu posto algum outro vídeo de jogo antigo, alguma coisa, mas se eu não postar, domingo eu tô de volta com vocês aí, beleza? Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.